bom dia a todos e a todas, né? Agradeço enormemente a participação, não é, de todos, não é, aqueles que aqui estão, não é, para prestigiar o nosso segundo ciclo, né, de seminários virtuais, né? É o 12º webinar que nós temos, né, uma satisfação imensa de estarmos recebendo, né, um professor do corpo docente do nosso programa, do nosso PRH 48.1, não é? O professor Igor Fernandes Gomes, não é? Ele vai ter uma apresentação, não é, mais formal, como de hábito, pelo nosso pesquisador visitante, não é, Alain Albuquerque, e aí na própria divulgação, vocês já terem visto, né, o professor Igor, ele é engenheiro civil pela Universidade Federal da Paraíba, e é mestre, não é, e doutor, para nossa, não é uma grande honra para a gente, o professor Igor ser mestre e doutor, não é, pela Escola de Engenharia, não é, de Pernambuco, pela nossa querida Universidade Federal de Pernambuco. Então, Igor, não é, o PRH, não é que você faz parte, mas o conjunto, né, agradece enormemente a sua disponibilidade, né, para proferir, né, sem dúvida, uma brilhante palestra. Então, sem muitas delongas, eu passo aí a Alain, para que Alain faça a apresentação formal, não é, do professor Dr. Igor Gomes. Bem, obrigado, professor Antonino. Bom dia a todos, mais uma vez. Gostaria de agradecer outra vez ao professor Igor Fernandes por ter aceitado o convite, né, em apresentar esse webinar, que vai ter o título, nesse caso, Integração de Caracterização Geológica e Modelagem Numérica aplicada a afloramentos análogos. Vou falar um pouco do currículo do nosso palestrante. O professor Antônio já falou aí, né, que ele é formado em Engenharia Civil pela UFPB, né? Ele também fez mestrado e doutorado em Engenharia Civil na área de Geotecnia aqui pela UFPE. Ele foi professor adjunto lá de Engenharia Civil da UFPE do campus Agreste, né? Atualmente ele está lotado no Departamento de Engenharia Civil da UFPE no campus Recife. Ele se mudou, né, para cá. E ele é membro também do corpo docente permanente do Programa de Pós-Graduação em Engenharia Civil da UFPE. Ele atua nas áreas de geotecnia e de simulação e gerenciamento de reservatórios de petróleo. Ele também tem experiência na área de geotecnia e de petróleo, com ênfase em modelagem computacional, considerando acoplamento termo, hidromecânico e químico, empregando também o método dos elementos finitos, né, bem como no estudo integrado de geologia e engenharia, aplicada à caracterização e modelagem geomecânica e multifísica de rochas carbonáticas e evaporíticas em afloramentos análogos de reservatórios. Entre os principais tipos de problema no qual eu trabalho, destacam-se também geomecânica de reservatórios, considerando reativação de falhas geológicas, entre outros. Também atua na área de fluxo multifásico em meios porosos para problemas de reservatórios de petróleo e de armazenamento de CO2, entre outros projetos. Ele é membro do Laboratório de Geologia Sedimentar e Ambiental, do GeoQuant, pesquisas em geociências, e vice-coordenador do Laboratório de Métodos Computacionais e Geomecânica e membro do Technical Committee Energy Geotechnics da International Society for Soil Mechanics and Geotechnical Engineering. Bem, vale ressaltar que essa palestra é de grande valia para o nosso programa e vai agregar, de certa forma, bastante conhecimento a todos os membros, né? Atualmente, a gente tem 8 bolsistas de graduação, 5 de mestrado, 2 de doutorado e 1 de pós-doutorado. Então, essa palestra se enquadra em duas áreas de atuação do nosso PRH, basicamente geologia do petróleo e caracterização de reservatórios, e também métodos computacionais de geomecânica. Logo, esperamos, né, que o webinar possa ajudar, né, tanto aos membros como aos bolsistas a tirarem dúvidas sobre os temas que estão dentro das áreas do nosso PRH. Antes de passar a palavra ao professor Dr. Igor Fernandes, eu gostaria de lembrar que, ao final da palestra, os membros da conferência podem abrir o microfone a qualquer momento para fazer perguntas, e também podem ser feitas perguntas pelo chat a qualquer instante, que só serão respondidas ao final da palestra. Bem, agora eu passo, então, a palavra ao professor Igor Fernandes, para que ele possa iniciar a sua apresentação, uma duração aí de 30 a 45 minutos. Ok, professor Antonino, Alain, agradeço
agora formalmente a vocês, né, pelo convite. É um prazer estar ministrando essa palestra aí, de um dos braços, de um dos ramos das linhas de pesquisa na qual eu atuo, né, do ponto de vista de pesquisa e desenvolvimento. É um prazer fazer parte aí, né, desse programa Recursos Humanos, desse PRH. Então, ali desde o processo de estruturação lá, né, e contribuindo de alguma forma, como também, né, sendo professor oficialmente, né, desse programa. É um prazer, realmente. O tema que eu trouxe aqui para essa palestra, né, eu escolhi exatamente esse tema porque eu vi que dentro do escopo do PRH ele é mais abrangente, né? Eu acho que atinge mais alunos, né? Atinge mais pessoas dentro das linhas de pesquisa que eu trabalho. Então, o objetivo seria exatamente esse. Então, vou compartilhar aqui a tela. Dentro da dinâmica de apresentação, aqueles que tiverem dúvidas podem ir tomando nota, postando no chat, ou até se acharem necessário, não teria problema de minha parte me interromper, né, e fazer uma consulta ali, se não for quebrar nenhum protocolo do formato do evento, tá certo? Então, vou compartilhar aqui a minha apresentação. Tentar ser sintético, né, o máximo possível. Isso não é uma característica muito forte minha de ser muito objetivo, mas tem muitos slides aqui, sendo que muitos são de passagem, né? Então, o tema dessa palestra é integração da caracterização geológica e modelagem numérica aplicada a floramentos análogos. Então, veja, eu não sou geólogo, mas eu sou um curioso e um grande admirador da geologia. Ao longo da palestra, vocês vão entender quando isso surgiu. E apesar de ter uma base, né, e uma formação muito forte na parte numérica, né, de modelagem numérica, especificamente no âmbito da geomecânica, né, mais à frente eu vou falar um pouco da geomecânica também, né, que é um conceito associado aí, né, relacionado com o estudo da mecânica das rochas, né, dos sólidos. Mas, assim, a geologia, ela começou a fazer parte, né, dentro do meu entendimento, do ponto de vista físico, dos problemas que a gente trata, não só da engenharia de reservatório, mas também na geotecnia. E eu tive uma sinergia, uma felicidade de ter uma sinergia muito grande, né, com professores do Departamento de Geologia da UFPE, né, professor, a quem eu faço referência aqui, professor José Antônio Barbosa, que é um grande parceiro e amigo aí de pesquisa, né, e um grande amigo aí que eu tenho na vida, professor Tiago Siqueira Miranda também, igualmente, professor Virgínio Neumann, professora Kátia também. Então, fiz grandes amizades aí nesse processo, e conhecendo e aprendendo muito com esse pessoal e interagindo. Então, a gente começou a desenvolver muitas pesquisas de forma integrada desde lá 2011, quando o professor Antônio e eu, a gente, sob a coordenação dele e uma co-coordenação minha, né, nós assumimos um projeto aí desafiador proposto pela Petrobras, né, pelos dos gerentes lá da Petrobras, onde o desafio era fazer um projeto cooperado em engenharia e geologia, né, e na época, como ele disse, se esse projeto andar, né, chegar ao final bem, com frutos, já vale o projeto. E, em cima disso, muitos outros desenvolvimentos foram realizados, né, dentro dos nossos grupos, e que se viram de balizadores dentro internamente no SEMPES, né, para a estruturação deles, né. Inclusive, dentro desses projetos, a gente conseguiu, a gente recebeu o convite de, em alguns anos, promover treinamentos, né, lá no campo, na área lá dos afloramentos da formação Crato, que eu vou referenciar daqui para frente. E a gente começou a promover treinos, né, um campo treino de 5 dias com geólogos e engenheiros da Petrobras lá, né, e alguns pesquisadores de fora também, inclusive de instituições externas, não só de Pernambuco, mas também fora do país. E, assim, foi um fruto muito grande, e eu trago um pouco dessa experiência aqui. Vejo que tem alguns geólogos, por exemplo, a Arali, que acho que está agora no doutorado, foi em doutorado, é aluna do professor Antônio Barbosa,
Ela vai ver que eu estou usando algumas imagens do trabalho dela, do Germano. Então, assim, eu criei um laço muito forte com o pessoal da geologia e vou tentar trazer um pouco disso, fazendo a integração e mostrando como é essencial, né? Como essa conversa entre essas duas áreas aí é importante, tá? Essa aqui é a estrutura da apresentação, ok? Do ponto de vista de apresentação pessoal, mas quando eu falo de apresentação pessoal, não minha especificamente, mas do nosso grupo de pesquisa, o meu grupo de pesquisa mãe, no qual eu auxilio na coordenação, o professor Leonardo Guimarães, e que contempla também outros professores, né, da área numérica e experimental, de geomecânica, como a professora Alicia Moto, que está aí acompanhando, a professora Leila Bezerra, a professora Analice Lima, o professor Antônio Barbosa também faz uma integração aqui. Então, é o Laboratório de Métodos Computacionais de Geomecânica, que é um laboratório inicialmente essencialmente numérico, né, iniciado lá pelo falecido professor Ivaldo Pontes, né, um visionário aí nessa área multidisciplinar. Para mim, quando eu lembro do professor Ivaldo, eu lembro muito dessa questão multidisciplinar, de desbravar áreas inovadoras, etc. Então, ele iniciou esse laboratório lá junto com o Léo, com Lícia, e depois eu fui ingressando como aluno, aí fui passando etapas de mestrado, doutorado, e ingressei como professor, né, via concurso público, e estou lá até hoje. E o Leonardo e o Ivaldo fizeram um esforço muito grande na época, e eu colaborando com isso, de alguma forma, para estender uma parte experimental do laboratório. E, na época, a professora Analice, ela veio como pós-doc, até que surgiu o concurso, e ela conseguiu ser contemplada no concurso, e assumir esse braço junto com o Leonardo, e com o suporte meu também, e da professora Alice Leila, a parte de laboratório experimental, né? Então, o desenvolvimento aí de equipamentos e aquisição de equipamentos para estudo experimental de rochas, né? E aí eu acabei fazendo essa ponte aqui com o pessoal da geologia, como eu bem falei agora no início, né? Inicialmente com o LAGESE, que é o Laboratório de Geologia Sedimentar e Ambiental, e o GeoQuant, que é o laboratório estruturado, né, pelo professor José Antônio Barbosa, em cooperação com o professor Antonino, né, onde houve um viés mais ali de física de rocha também, né, de uma inserção mais também computacional dentro dessa parte de modelagem e caracterização geológica. Então, hoje, esse é o escopo, né, desse grupo de pesquisa, né, que interage também com outros grupos que estão tanto dentro do LITPEG quanto fora do LITPEG, da UFPE e do Brasil. As linhas principais de pesquisa que a gente trabalha são basicamente dentro da engenharia de reservatório. Então, toda a apresentação aqui ela vai gerar em torno de aplicações na engenharia de reservatórios, tá certo? Não vou para o âmbito da geotecnia e outras áreas, embora atuemos nelas, mas tudo vai ser no âmbito da engenharia de reservatório. E aí, nesse campo aí, nós trabalhamos com simulação hidromecânica e química, né, para reservatórios sensíveis ao estado de tensões. Ou seja, quando eu falo reservatórios sensíveis ao estado de tensões, eu estou dizendo que a rocha, ela deforma, né, ela sofre alterações, deformações, né, processos mecânicos em virtude de alterações do campo de pressão, né, dado uma produção de fluido, uma injeção de fluido, variações, uma interação rocha-fluido, né, ou seja, onde há um ataque de um fluido que circule, né, desloca dentro da rocha, a rocha, né, e a rocha sofre processo de dissolução. E aí, dentro desse espectro, você tem problemas com compactação e subsidência, reativação de falhas, problema de compactação por enfraquecimento da rocha devido à água de injeção, né, e esquemas acoplados. Ou seja, quando eu falo esquema acoplado, estou dizendo que as múltiplas físicas, né, a resposta térmica, seja numa injeção alternada de água e vapor, por exemplo, ou no processo hidrotermal, assim como o processo químico, que é a interação, né, da rocha, né, com fluido, como o processo do escoamento, que é o hidráulico, o hidrodinâmico e o mecânico, eles se comunicam, né, eles interagem entre si e dão base nessa resposta. Também essa parte da modelagem integrada geologia geomecânica,
é onde eu vou concentrar aqui a apresentação dentro dessa linha de pesquisa que a gente trabalha na área de petróleo. Tem a parte de estudos numéricos experimentais, ou seja, as análises experimentais de laboratório, mais a análise numérica dos experimentos, tá, com foco em problemas geomecânicos e geoquímicos de rochas carbonáticas, desde rochas naturais como rochas sintéticas, que o nosso grupo desenvolve em laboratório. Tá, e tem uma interação forte aqui com o grupo do professor Antonino, que é na parte de imageamento, né, dessas rochas, para detectar os caminhos de dissolução da rocha. Ele tem, inclusive, uma interação dessa com o grupo lá da UFRN, do professor Marcos Alisson. E temos, nos últimos 2 anos, avançado, né, especialmente o professor Antônio Barbosa e eu, nessa linha de computação avançada, né, mirando aí na aplicação de inteligência artificial, de modelagem estatística mais refinada, aplicadas à parte de caracterização geológica e geomecânica de rochas, né, tanto para dados de poços, né, de testemunhos ou plugs, né, como em afloramentos, que é onde a gente tem avançado bastante. Tá? Então, tem alguns pesquisadores nossos trabalhando com isso, inclusive trabalhando um pouco aí até com parte de mecatrônica, desenvolvimento de programas, etc. Então, eu vou agora falar, pelo menos, uma visão geral do que seria a simulação numérica, com foco em geomecânica, tá? Então, vocês vão ver que eu vou abordar muito a questão da geomecânica, inserindo dentro do contexto de simulação numérica, na parte de reservatórios. Então, é uma breve introdução estado da arte, assim, muito rápido, para que aí a gente, eu possa caminhar para o alvo que é o estudo de afloramentos, né? Para a gente entender essa integração dessa informação de afloramento com os modelos de simulação. Então, na prática, né, os problemas da indústria de reservatório é de você trabalhar, né, dentro de uma rocha que tem a capacidade de armazenar hidrocarboneto, né, quando eu falo hidrocarboneto, falo óleo e gás, né, e também você tem água ali dentro, pode ter esse compêndio aí, digamos, esse conjunto de fluidos, de fases, e você vai tentar acessar essa rocha em profundidade, né, em milhares de metros, com todos os desafios, com toda uma heterogeneidade, uma complexidade, e com a diversidade de poços desse, né? Então, cada segmentozinho aqui desse, ó, é um poço que você está observando aí, tá certo? E você vai promover a inserção desses poços, a execução, que existe todo um processo tecnológico de construção, de execução, para que a partir desse poço você injete ou produza fluido. Você vai ter poços produtores, obviamente, para produzir, e poços que vão auxiliar no varrido desses hidrocarbonetos. Porém, você também pode ter poços só de injeção para efeitos de estocagem, né, de armazenamento de CO2, ou até de reservas estratégicas aí, de gás, por exemplo. Tá? Então, isso é o que você tem de desafio, que é realmente prever qual vai ser a sua resposta de produção ao longo do tempo, né, e o efeito do processo de injeção, do processo de recuperação, considerando essa diversidade de informações, essa complexidade geométrica e de propriedades que isso vai ter, tá? E aí se constrói um modelo, né, daquele pacote de rochas ali, né, onde o hidrocarboneto tem, mas também você necessita ter as informações das rochas circundantes, que a princípio no modelo clássico convencional, isso não é contemplado, né? Então, imagine que a simulação de reservatório clássico, ela contempla apenas o escoamento, né? Uma simulação clássica contempla apenas o escoamento, as rochas circundantes, elas não são importantes ali, o que é necessário é conhecer as características do fluido, as características petrofísicas, ou seja, porosidade e permeabilidade da rocha, em suas diferentes regiões, e as características dos fluidos, né, tanto existentes, né, os fluidos nativos ali da rocha, quanto os fluidos que vão estar sendo injetados, tá? E com isso você faz uma previsão numericamente usando modelos matemáticos, ou seja, equações diferenciais que representam a física,
baseado em toda a teoria fundamentada em experimentos de laboratório, né, e desenvolvimento de modelos matemáticos, para que você tente reproduzir numericamente, né, ali num programa de computador, o que na prática ocorre, né, reproduzir o processo físico. Uma vez que você tem isso, né, você vai ter também a questão de que outros fenômenos eles passam a ser importantes e, ao longo do tempo, começaram a ser enxergados, né, como um deles sendo a geomecânica. Então, uma vez que eu removo esse fluido, esses fluidos, eu altero o campo de pressão dentro do reservatório, eu vou ter efeitos na rocha também, tá? Vou ter efeito na rocha. Imagine fazer um exemplo muito esdrúxulo aqui. Uma garrafa de refrigerante, né? Então, quando você abre a garrafa de refrigerante que o gás sai, ela deixa de ter aquela rigidez quando você aperta e quando o gás sai, você aperta, você consegue deformar ela. Mas, assim, um exemplo muito simplificado é o que, na verdade, você pode observar, né, no meio poroso deformável, e a gente pode tratar assim, a rocha dessa forma. O meio poroso deformável, a partir do momento que você tem uma estrutura onde rocha e fluido, eles juntos suportam toda aquela carga, né, todo aquele carregamento que está acima dele, e uma dessas partes sai, ou seja, ou a rocha ela é dissolvida, enfraquecida, ou o fluido é removido, há uma tendência do material sofrer uma redistribuição, né, das tensões devidas a todo aquele pacote de rocha ali acima. Então, você começa a avaliar a necessidade de contemplar essa resposta deformacional não só da rocha reservatório, como das rochas circundantes e das estruturas presentes, como falhas geológicas, fraturas, etc. Tá? Então, o negócio é muito mais complexo do que a grande complexidade que há já em fazer só a simulação de escoamento. E ainda mais, isso aí é uma coisa na ordem de quilômetros, né, de centenas de quilômetros, ou seja, uma escala realmente enorme. Então, se você pegar isso daqui, que seria o equivalente a um reservatório, né, e esse reservatório você subdivide em grids, né, ou seja, você faz uma malha, né, e é o que os métodos aproximados eles fazem a subdivisão da malha, considerando do domínio em subdomínios. Então, você pega um elementozinho desse aqui, ó, um grid desse, aqui tem 200 por 200 por 10 metros, 5 metros, vai depender. Então, imagine só que em 200 por 200 por 5, você já tem aqui um universo aqui dentro, e isso é uma célula única que vai estar aqui. Então, para chegar no modelo desse, você tem que contemplar processos de mudanças de escala, que tragam de uma resolução que você consegue adquirir as informações para uma resolução maior. E, na prática, isso envolve processos multifísicos, né? Então, você tem processos não só a física do escoamento, do deslocamento do fluido, da resposta mecânica que eu estou enfatizando agora, mas também efeitos térmicos e químicos que podem estar relacionados entre eles e de forma também totalmente acoplada, né? Eles todos estarem envolvidos ou parte deles, tá certo? Então, problemas clássicos aqui da geomecânica da indústria do petróleo são problemas na escala de poço, tá? Como a própria estabilidade de poço, quando é feita a perfuração. Então, avaliar o peso de lama, se você vai ter problemas ali de diferença de pressão entre a perfuração e o poço, você vai ter risco de desmoronamento, né, de produção de areia. Em rochas salinas, né, você pode ter deformação do sal na direção do poço, você pode ter processo de dissolução no entorno do poço, da rocha salina, isso gerar diferenças de tensões. No interface ali de poço com o reservatório, você tem também a questão do fraturamento hidráulico, né, que é quando você injeta água com a pressão acima da pressão de fratura da rocha, e a rocha ela sofre um quebramento, né, um fraturamento, até problemas numa escala de reservatório, numa escala maior, né, que seriam problemas de retulação de falha, de compactação e subsidência e armazenamento de CO2. Então, a geomecânica, ela basicamente estuda o comportamento do solo, geomecânico dos solos e das rochas, em virtude de alterações do estado de tensão, do campo de pressão, da saturação das fases, né, temperatura, a parte química, que é a concentração de espécies. Então, qualquer variação nessas variáveis aqui, né, você vai ter uma alteração do comportamento, tende a ter uma alteração do comportamento mecânico das rochas, né, no caso,
solo e rocha, mas aqui a gente está falando diretamente de rocha. Então, a geomecânica ela tem sido, né, utilizada para levar o prognóstico de fenômenos indesejados em reservatórios, né? Então, ela passa a ser importante a partir do momento que ela pode implicar na predição de problemas relacionados a esse processo deformacional da rocha, ou processos de probabilidade de ruptura, né, de estrutura geológica, tá? Então, a geomecânica, dentro da engenharia de reservatório, ela envolve múltiplas áreas, né, múltiplas outras áreas e conhecimentos, né, e ela está integrada, né, em muito disso, inclusive em diferentes fases da extração do petróleo. Aqui é um material compartilhado pelo Ricardo Vanderlei, da Petrobras, onde você, por exemplo, na parte de predição de pressão de poro, né, do ponto de vista de uma construção de um modelo geomecânico, isso vai da exploração até a fase de desenvolvimento do campo. Estabilidade do poço, aí você já vai ali final de exploração até passando de avaliação, desenvolvimento, avaliação de formação, desenvolvimento até chegar na produção. Aí, por exemplo, compactação e subsidência, você já vem ali do desenvolvimento do campo a fase de abandono. Então, veja que a geomecânica ela está em todas as fases, presentes de alguma forma em todas as fases de extração do petróleo, tá? Então, geralmente os simuladores de reservatório, né, classicamente eles usam em softwares padrão, utilizavam, né, os cálculos, né, apenas do problema hidráulico, mas com o tempo os modelos geomecânicos eles foram inseridos, né, dados os problemas que foram observados e integrados, né, dentro desses simuladores, é o que se faz hoje. Então, analisar tanto os processos físicos, tanta complexidade, se utilizam modelos analíticos e semi-analíticos, físicos e numéricos. Obviamente, para esse tipo de problema que a gente trabalha, né, na área de reservatório, existe a modelagem física, né, no âmbito de experimentos, mas para uma escala de reservatório, basicamente se trabalha com modelos numéricos, né, onde eu não consigo reproduzir tudo aquilo que eu quero modelar, né? Então, isso, dentro da modelagem numérica ou simulação numérica, eu necessito ter uma construção de um código computacional, né, que possa contemplar essas físicas, ou uma ou múltiplas dessas físicas, inclusive hoje fortemente integrando as escalas de observação da ocorrência do fenômeno, a determinação do modelo conceitual, que é exatamente um modelo que descreva um processo físico que seja relevante, tá? A descrição e desenvolvimento dos modelos matemáticos que representam os processos físicos e a adoção, né, definição e adoção de um método aproximado, adequado, né, que seriam os famosos métodos numéricos que o pessoal conhece, né, que é método de diferenças finitas, elementos finitos, método de volumes finitos, e assim vai, né, métodos de ponto material e assim vai. E a descrição geométrica do domínio e construção da malha computacional. Então, essas equações vão ser resolvidas dentro de cada subdomínio de um grande grid, né, de uma grande malha computacional que você vai construir. Tá? Então, como eu falei, os modelos de simulação puramente de fluxo, eles basicamente são construídos a partir de uma descrição geológica. Então, existe uma modelagem geológica para o mapeamento da característica geométrica do meio, ou do reservatório, do campo, né? Inserindo aí as determinações petrofísicas, como permeabilidade e porosidade, tá? A integração de escala a partir dos dados que se tem, né, de como você acessa essas informações, para a construção do modelo estático, e daí entra o modelo computacional, a simulação do reservatório, para fazer as predições, né, de produção, de curvas de produção, a partir do campo gerado ali, com base no modelo geológico, e considerando, né, com as diferentes conjecturas de colocação de poços, né, de arranjo de poços, e fazendo isso juntamente com ajuste de história, tá? Já quando você integra um modelo geomecânico, então você, junto a esse modelo, né, feito para simulação de escoamento, você vai considerar outras informações que vão ser determinantes para a verificação das pressões, né, limites, tá? Então, o modelo geomecânico ele vai contemplar informações voltadas às pressões, né, de formação,
que vão ser importantes para o estudo de integridade de rochas capeadoras e de falhas geológicas, ou seja, aqui eu tenho aqui a integridade da capacidade selante ali, das estruturas selantes daquele reservatório. Então, um exemplo, você tem um problema de fraturamento hidráulico que, se ele atinge uma rocha capeadora, e essa rocha capeadora ela perde o selo, então você pode ter exudação desse fluido para camadas mais permeáveis e porosas acima, né? Bem como por falhas geológicas. Então, essas estruturas selantes elas devem ser preservadas e a geomecânica ajuda a verificar isso, tá? O modelo puramente hidráulico não vai ter condições de fornecer essa informação. Determinação de trajetória ótima dos poços, tá? Então, na engenharia de poço, a análise geomecânica, ela é em tempo real ali, basicamente. Então, você pode encontrar ali problemas de pressão, variações de pressão que necessitam de uma resposta rápida geomecânica para avaliar se é necessário alterar a pressão do poço, né, no processo de perfuração, se é necessário mudar a trajetória, etc. Fraturamento hidráulico e a parte de posicionamento dos poços, etc. Inclusive, o modelo geomecânico ele contempla a variação das propriedades petrofísicas, coisas que o modelo puramente de fluxo ele não faz, né? Então, elas acabam sendo estáticas, né? Um braço dentro do análise geomecânica é a de caracterização geomecânica através dos ensaios, né? Então, os ensaios de laboratório são essenciais para carregar um modelo geomecânico. Então, o modelo geomecânico ele não necessita apenas do campo de pressão, conhecimento da pressão de poro, das tensões em si, mas eu necessito conhecer as informações da rocha. Então, a caracterização geomecânica ela é complementar à caracterização petrofísica, né? Então, eu conheço a porosidade permeabilidade da rocha, mas eu também preciso conhecer as características de resistência dessa rocha, tanto a resistência deformacional quanto a resistência ao cisalhamento. Então, resistências que vão dar a maior ou menor suscetibilidade daquela rocha de sofrer deformações com a variação das tensões, das pressões, da temperatura, das concentrações, né, da parte química, bem como a capacidade dessa rocha, ou a suscetibilidade dela de sofrer ruptura, seja por efeitos cisalhantes, ou por efeitos compressivos, ou de tração, tá? Então, uma diversidade, uma gama de ensaios de laboratório podem ser realizados e devem ser realizados em testemunhos de poços, né, ou em rochas com fácil acesso através de afloramentos análogos. Tá? E a modelagem numérica, ela entra também nesse âmbito, né, de modelar essa resposta física nos ensaios de laboratório, é algo que a gente tem desenvolvido bastante, integrado lá com o pessoal da geologia, tá? Então, para construir um modelo geomecânico, você pode partir de dados de uma modelagem unidimensional, né, uma vez que você tem uma ausência de modelos geológicos e de fluxos mais robustos, através de dados, né, de construção a partir de dados de poços, né, de perfil sônico, de interpretação litológica, ou calibração por testes, né, tipo Lickhoff test, fraturamento in situ, mini-frac, microfrac. Então, você pode ter respostas, digamos assim, unidimensionais, mas que com auxílio da geoestatística, e hoje também com a inteligência artificial, você pode fazer a construção e a interpolação, digamos assim, você pode popular o seu modelo a partir dessas informações unidimensionais. E a construção tridimensional do modelo, né, que contempla o modelo geológico, o modelo de escoamento, né, e integra esses dados de modelagem 1D, tá? E aí, se você tiver a parte de geomecânica, você integraria também aqui os dados de caracterização geomecânica, mais tensões in situ, etc. Então, o que você vai fazer é ter esse extrato aqui de informações, né, esse pacote de informações, e construir, né, a sua malha em cima da informação geral, onde você vai fazer um empacotamento do reservatório. Então, imagine que eu tenho todos esses horizontes aqui, ó, de diferentes pacotes litológicos aqui, e aí você lá dentro vai ter o reservatório, né, aquela característica real, com a forma real dele. E aí você, quando vai estudar a geomecânica, você precisa ter essa informação das rochas circundantes. Então, você envelopa isso daqui, que é o reservatório que está lá dentro.
Então, depois faz a colocação dos poços, né, e aí você vai avaliar o que ocorre dentro do reservatório, mas também o que ocorre no entorno dele, inclusive contemplando estruturas geológicas importantes, como falhas, feições kársticas, etc. Então, você tem uma integração de múltiplas físicas, tá, com variações das propriedades petrofísicas, ou seja, quando a rocha ela deforma ou cisalha, eu tenho alteração de porosidade e permeabilidade, coisa que numa análise puramente de escoamento você não observa isso. E você tratar na porosidade e permeabilidade de uma forma estática, né, traz uma imprecisão do ponto de vista de realidade no âmbito da geomecânica, tá? Então, você pode ter variações expressivas de permeabilidade e porosidade que, dada a sua importância e significância, elas serem omitidas ao se tratar o problema unicamente com abordagem de fluxo, né, isso vai trazer uma ausência de algumas predições que podem ser determinantes aí com relação a risco, né, risco de ruptura, de ativação de falhas, etc., e riscos econômicos também, e de entendimento aí das curvas de produção, tá? Você pode ter compactação, a partir do momento que você começa a produzir, dada essa integração dessas físicas, né, você começa a produzir no reservatório, esse reservatório ele tende a mudar a sua forma, né, a sofrer um processo de encolhimento, digamos assim, ou compactação, tá? Então, essa compactação, ela não é, obviamente, isso aqui é um esquema, né? Ela vai ter a sua ordem, a depender das características do reservatório, das medidas de vazão, de produção, tá? E aí você vai ter essa deformação do reservatório que irradia para a superfície. Então, você tem os chamados processos de compactação e subsidência, tá? Então, existem casos clássicos, como um dos mais clássicos é o campo do Ecofisc, né, onde eles começaram a observar o rebaixamento da plataforma, né, que estava ancorada no leito marinho, né, e verificaram que o reservatório estava sofrendo um processo de compactação relevante, né, e aí eles começaram a injetar água para atenuar isso, ou seja, para fazer a manutenção do campo de pressão e atenuar esse processo de compactação e estabilizar. Nesse caso é interessante que eles tiveram um processo de compactação só pela despressurização do reservatório, tá? E uma consequente subsidência, ou seja, a plataforma descia porque o reservatório compactava e ela era puxada, e aí quando eles injetaram água, a água de injeção ela começou a reagir com a rocha e dissolver a rocha e promover o enfraquecimento da rocha, que é o chamado fenômeno de water weakening, né, que é o enfraquecimento da rocha pela água, por interação da água, uma vez que esses reservatórios eram reservatórios carbonáticos, né, e aí essa subsidência, ela começou a sofrer ainda elevações, né, e veja que em 1973 você tinha esses furinhos aqui, toda essa região, fora da água, e em 1984, mesmo com toda a promoção aí de estabilizações do processo de compactação, você só tinha essa parte aqui. Isso não foi a maré que subiu, não. Foi realmente em alto mar, né? A maré que subiu. Mas a plataforma que desceu. Por esses processos geomecânicos, isso você pode simplesmente modelar numericamente, né? E observar isso, né? A compactação do reservatório e a consequência dela do ponto de vista de subsidência, de afundamento de leito marinho. E isso, né, uma vez que você tem estruturas importantes geológicas como falhas, né, e outros elementos estruturais de âmbito geológico, você pode promover reativações, né? Então, você pode, por exemplo, tanto no processo de produção, como também no processo de injeção e armazenamento de CO2, você pode promover alterações nesse campo de pressão que leve à reativação de falha. E uma vez que você tem um reservatório-alvo, e essas falhas elas são reativadas, a reativação de falha é um cisalhamento induzido, que vai levar a uma perda do selo da falha, e o fluido ele vai tender a migrar pela falha, seja para o leito marinho, provocando problemas ambientais e econômicos, como também para reservatórios não comunicados ou aquíferos, promovendo contaminação de aquíferos superficiais, etc. Então, existe uma literatura muito grande mostrando efeitos da ação antrópica, né, em sismicidade induzidos por reativação de falhas, né, exatamente por conta disso. Basicamente, você tem alteração do campo de pressão e, com isso, você promove uma alteração do estado de tensões aqui
e induz um cisalhamento nessa região da falha. Então, a falha inicialmente pode estar selando, aí, compartimentando reservatórios, e uma vez ela cisalhada, ela vai abrir a permeabilidade, aumentar a permeabilidade, e o fluido começa a migrar por ela, tá? Então, você tem um processo de cisalhamento com dilatância, então você aumenta a porosidade e permeabilidade na zona da falha, e o fluido começa a migrar por ela, e você tem escape de fluido, né? Então, aqui é uma modelagem 3D, por exemplo, onde você tem esse processo, você injeta aqui, altera-se o campo de pressão, a falha cisalha e o fluido começa a entrar, você começa a ver a falha sendo pressurizada porque o fluido começa a entrar, a permeabilidade vai aumentando nela, né? E aí existem casos clássicos aí, como o pessoal da Itália aqui, né? Por exemplo, isso aqui é um problema de sismicidade induzida, né? Exatamente por uma produção de água, né? Então, o pessoal aí fazendo remoção de água a partir de um aquífero lá na área da Itália. Então, de 1960 até 2010, eles estavam fazendo extração de água desse aquífero, e existia essa falha aqui, né? Essa falha de Alhama, né? De Múrcia, e essa outra falha aqui, que era uma falha, né, não mapeada, e aí essa sismicidade ela foi observada e associada à reativação dessas falhas exatamente pelo rebaixamento aqui do lençol freático, por essa produção de água aí a partir desse aquífero, né? Então, tinham poços que estavam produzindo e esse aquífero começou a sofrer rebaixamento. É exatamente o que ocorre, né? E é possível, a partir da construção do modelo, fazer a simulação numérica e identificar aí os riscos de reativação dessa falha, né? Inclusive batendo isso com a instrumentação. Outro exemplo de ação antrópica é um armazenamento de CO2, né? E uma sismicidade induzida por isso. Você tem uma falha aqui, né? E um aquífero no qual foi feito o armazenamento, e aí você observa que a pressurização, né, da injeção de CO2 provocou aqui uma alteração de estado de tensão e a tendência de reativação da falha aqui, promovendo, inclusive, sismicidade. Um outro exemplo nessa região da Emília-Romana, né, então, alguns terremotos, né, que ocorreram lá em 2012, associados à produção de hidrocarboneto em um campo lá, né, nesse campo de Cavone. Então, tudo isso foi modelado a partir da construção de modelos, integrando aí a geomecânica com a modelagem de escoamento. Então, basicamente é isso, né? Essa introdução é exatamente mostrar o que está envolvido, esse arcabouço da modelagem numérica e os fenômenos envolvidos. E aí a gente se depara com o pré-sal, né? Com os desafios do pré-sal, que envolvem aí múltiplas físicas, a parte química muito relevante, a parte térmica também com relevância, e tudo isso tem que ser integrado dentro do seu modelo de simulação, né? Então, observar como é que a água, ela ataca, né, ou o CO2 que é injetado, ele ataca a rocha, tanto no âmbito das fraturas, como no processo de formação de cavidades, né? Isso a gente pode modelar, pode realizar experimentalmente, né, em laboratório, numa escala menor, e observar como você tem uma rocha que inicialmente está íntegra e como ela fica após o ataque do fluido, né? E quando você considerar a geomecânica dos efeitos de tensões aqui, integrando o problema hidráulico, químico e mecânico, isso aqui fica realmente interligado, né? Não dá para desprezar, porque uma vez que você varia as propriedades petrofísicas e geomecânicas aqui, é óbvio que você vai ter processos deformacionais importantes aí. E os experimentos, eles nos mostram isso, tá bom? E aí eu venho para o âmbito dos afloramentos análogos, né? O que seriam os afloramentos análogos? Então, eles são exposições de formações de rocha que têm similaridade ou são análogos do ponto de vista de contexto geológico a reservatórios de subsuperfície, tá? Desde as primeiras, a aplicação de primeiras ferramentas de modelagem até hoje, o uso de dados, né, de afloramentos análogos tem sido constante, né, para uma complementação dos conjuntos de dados de subsuperfície, que muitas vezes podem ser espaços, né, o maior que você tenha de desenvolvimento tecnológico hoje em dia, tá? E a intenção é gerar representações mais precisas do subsolo do que seria possível, tá? Então, você pode ter uma imprecisão, e geralmente você não vai ter uma precisão tão grande de dados de subsuperfície, por mais que você tenha um avanço nos processos de aquisição de imagens sísmicas, de poços, etc.,
né, com ferramentas geoestatísticas robustas, mas muitas vezes você necessita de uma análise complementar mais palpável e com a densidade de informações maior, e o acesso a afloramentos análogos, a essas simulações, a essas exposições, eles nos permitem ter uma análise mais detalhada, né? E a partir do momento que aquela rocha ela tem similaridade com a do reservatório, e eu consigo ter mais acesso a mais características dela, eu posso compor o modelo em uma escala reduzida e estudar o que ocorre, né, do ponto de vista multifísico, de uma forma mais robusta, e trazer o entendimento disso tudo, ver o que é importante, que pode estar sendo negligenciado com um dado de subsuperfície, e tentar transpor do ponto de vista escalar, né? Eu tenho que fazer uma escalabilidade disso para levar para o modelo de reservatório, que é um modelo maior, tá? Então, o fato é que os reservatórios, eles são complexos e difíceis de ser acessado, tá? Então, o que você pega ali no poço, imagina esse modelo aqui, lá do início, que eu botei aqui, isso aqui, ó, imagina cada poço desse, um paliteiro desse, mais uma coisa quilométrica, eu vou ter alguns testemunhos ao longo de uma profundidade, né? E, obviamente, algumas medidas de perfil. Então, como é complexo você transpor isso para um domínio muito maior, tá? Então, muitas vezes a gente consegue, pela exposição da rocha nos afloramentos, avaliar melhor e medir melhor a variação ou a distribuição de algumas dessas propriedades e estruturas ao longo da rocha, né, ao longo da extensão da rocha. Isso é o que eu tenho feito muito com o pessoal da geologia, né, em conjunto com eles, tentar trazer detalhes do que não é possível detalhar em subsuperfície, né, e por isso que a gente trabalha aí com os afloramentos análogos. Então, por exemplo, uma falha geológica dessa. A falha geológica seria simplesmente um contato entre rochas, né? Então, eu lembro que lá em 2006, 2007, quando a gente começou a trabalhar com isso era uma dúvida, era uma coisa que se discutia, né? Como é que a gente vai modelar a falha? Que modelo matemático numérico que a gente vai utilizar para a falha? Ela é um elemento de interface, etc. Até que a gente foi para um campo com pessoal, com dois geólogos muito capacitados, né? Não Calúdio, né? Cláudio Lima e Anderson Moraes, na época da Petrobras, foi junto com pesquisadores de Petrobras e outras universidades, para a região lá de Capuí, né, ali no Rio Grande do Norte, afloramentos naquela área de falhas, e aí a gente começou a ver que a falha ela é muito mais complexa do que se olha assim, num desenho desse, né? Então, ela pode ser estruturada a depender da energia desprendida para a formação dessa falha geológica. E em subsuperfície a gente não consegue visualizar bem isso, né? Por melhor que seja a qualidade dos dados ali, mas quando você chega no afloramento, você consegue visualizar que a falha ela tem um núcleo, ela tem uma alteração da rocha entre o núcleo e a falha, né, que são as zonas de dano. Dentro dessas zonas de dano tem estruturas que visualmente eu nem enxergo aqui, mas que lá no campo eu começo a observar. Então, eu começo a olhar a falha como coisas desse tipo, né? Ela pode ser uma coisa bem mais contida ali, numa região mais delimitada, ou pode se expandir com a região de transição entre a rocha encaixante, né, e o núcleo, a região ali onde o material foi mais diminuído pela energia do cisalhamento da falha, do processo de geração da falha geológica. E aí a gente começa a acessar informações como permeabilidade, porosidade, propriedades geomecânicas in situ ali, né? Então a gente consegue, nessas diferentes regiões, acessando os afloramentos, quantificar tudo isso. E construir um modelo que antes teria uma interface só, agora ele tem uma região aqui na ordem de dezenas de metros, ó, com espessura na ordem de dezenas de metros, que vai variar ao longo da profundidade. E uma coisa é eu modelar uma reativação de falha para um único materialzinho aqui, com uma interface, e ver como isso vai ser reativado conforme eu mude o campo de pressões aqui. Outra é um conjunto de informações, né, que levam a heterogeneidade e uma complexidade muito maior da região de falha, e eu contemplar isso no meu modelo. A resposta geomecânica, hidromecânica e das múltiplas físicas que possam estar envolvidas é muito maior, é muito mais complicado, né? Então, os afloramentos análogos, eles nos permitem ter esse entendimento e transpor isso para um modelo mais de uma escala maior, tá? Então, aqui são simulações que a gente fez contemplando isso, né? E inclusive,
numa análise desse tipo, olhando a falha como um material único, a gente não conseguia verificar um risco de integridade de rocha capeadora, ou seja, a falha reativa, o fluido sobe, pressuriza a falha e começa a impor um risco de fraturamento hidráulico aqui nas rochas capeadoras, né? E aí a superfície do fundo do mar está aqui, então eu posso ter um processo de exudação, além de comunicação de reservatório aqui com aquíferos, reservatórios superficiais, perda de eficiência do varrido, alteração na curva de produção. Muitas vezes você tem uma curva de produção que está com comportamento, de repente ela muda, né, exatamente por um processo de reativação ali de uma falha, tá? E aí, nos desafios do pré-sal, você tem mais ainda dificuldade de mapear estruturas subsísmicas, aquelas que você não consegue visualizar plenamente nas sísmicas, né? Então, aqui você vê, por exemplo, uma falha, uma série de estruturas, né, falhas normais, mas vai ter momentos que você não vai conseguir visualizar isso numa sísmica. Tá? E os afloramentos, eles nos permitem visualizar isso. E aí eu vou trazer, só para finalizar, a abordagem de desenvolvimento de integração, de caracterização geológica e de modelagem numérica, para dois âmbitos, no âmbito de reservatórios naturalmente fraturados, usando aqui como exemplo os afloramentos análogos da formação Crato, do Ceará, que é onde a gente trabalha muito fortemente com o pessoal da geologia da UFPE, e depois também na região Crato, mas também na Bacia do Rio do Peixe, em uma parceria com o professor Francisco César, da Universidade Federal de Campina Grande, que é nos afloramentos da Bacia do Rio do Peixe, né, que é um contexto diferente, geológico diferente. No âmbito de reservatórios naturalmente fraturados, você, além de olhar a rocha como permeabilidade e porosidade apenas, como meio poroso, na verdade, existem as fraturas naturais, né? Então, aquela rocha ela pode ter fraturas induzidas hidraulicamente no processo de estimulação, etc., mas também elas tendem a ter, principalmente a depender do tipo de rocha, a se apresentar naturalmente fraturadas, ou seja, ter essas descontinuidades existentes ali, tá? Não só naturalmente fraturadas, como também com caste, né? Com presença de macro-vugs aí, digamos assim, de cavidades expressivas, né? Principalmente quando se trata de rochas carbonáticas ou rochas evaporíticas. Tá? E aí você tem ainda o desafio de incorporar essas características, né, dessas estruturas dentro do seu modelo de simulação. Veja como é desafiador o negócio, né? E aí o reservatório fraturado, ele pode gerar porosidade e permeabilidade, ou só permeabilidade, ou não gerar, vai depender da extensão dessas fraturas, da quantidade de fraturas, ou seja, da intensidade delas, do intercruzamento delas, da formação ou não de uma rede de fraturas, né? Então, essas estruturas, elas são importantes, né? E, obviamente, a depender desse arranjo, elas podem promover uma trajetória, né, de deslocamento do fluido totalmente diferente, tá? Isso é extremamente importante para ser considerado dentro do meu modelo de simulação ali para a estimativa de curvas de produção, tá? E que manda, né, está diretamente relacionado com o processo geomecânico também. E aí, como se faz isso, né? Eu tenho que, em subsuperfície, mapear essas fraturas também. Então, no processo lá de exploração, você, além, né, de avaliar propriedades, você também vai quantificar falhas e fraturas, para você considerar a existência dessas estruturas no seu modelo, tá? Desde a análise de perfis de poço, né, nos logs de poço, como também nas análises dos testemunhos coletados. Então, existe todo um processo metodológico de interpretação dessas descontinuidades para a contemplação delas nos modelos, tá? Mas aí você chega no afloramento análogo, você tem isso na sua frente. Mas afloramento análogo, essas fraturas não são realistas. Realmente, a gente tem que ter muito cuidado, e lá nas minhas considerações finais eu vou mostrar isso, que é uma coisa que eu tenho aprendido e discutido com os geólogos. Mas muitas dessas fraturas, elas trazem assim, um agente cimentante, né? Por exemplo, em rochas carbonáticas, você vai ter fraturas com preenchimento de calcita, né? E aí eles vão chamar a fratura preenchida de veio. Então, os veios, eles são indicadores de fraturas com contexto geológico compatível com o de reservatório, tá? Então, da forma... isso traz uma característica da formação dessa fratura na gênese mesmo, né? Não é uma coisa que foi gerada por processos térmicos
meteóricos ou de disposição dessa rocha, tá? Então, inclusive, a triagem dessas fraturas, dessas estruturas, elas devem ser feitas cuidadosamente pelos geólogos, né, e os engenheiros, considerando o que é realista ou não a nível de um contexto de reservatório. Mas, uma vez que você identifica isso, você começa a ver a persistência dessas fraturas, as características delas, a existência de múltiplas famílias de fratura, como elas se interrelacionam, e aí você começa a ter mais acesso a essas informações, a coletar amostras para quantificar as propriedades petrofísicas, as propriedades geomecânicas, características mineralógicas, tudo isso. Veja que interessante. Né? Então, no afloramento, você começa a ter condições de ver isso, né? Como as fraturas elas têm variação nas suas aberturas, né? Como elas se interrelacionam. Então, os afloramentos de análise, eles, na verdade, eles são exposições ao nosso toque ali, ao nosso olhar, né, de forma que, uma vez você quantificando esses elementos todos, né, de fácil acesso, você consegue compor um modelo mais completo, um modelo, digamos assim, de alta fidelidade. E, a partir desse modelo de alta fidelidade, você constrói um modelo de simulação e faz as suas análises e tenta transpor essas informações de uma forma mais equivalente, fazendo um processo de upscaling. Então, vou pegar todos esses elementos que existem ali e transpor para uma escala que possa ser compatível com a escala de simulação de campo. Esse é um dos grandes desafios e de grandes esforços demandados nessa área da engenharia de reservatório, tá? Então, o efeito de escala, ele passa a ser contemplado. Mas, se você for observar, quando você tem um reservatório de petróleo, você tem um testemunho ali, tá, do poço, então você tem um gap de escala muito intenso, tá? Então, você tem imagens de um dado sísmico, uma construção ali com geoestatística, e medidas ali de poço, né, lineares, e de testemunho. Quando você consegue acessar um afloramento, você consegue fazer um downscale a partir do afloramento até uma amostra de um plug, né, de um plug que você vai ali com a plugadeira e pega, que é um cilindro ali de 5 por 10, por exemplo, centímetros. Você pode pegar lâminas disso daí, assim como lá nos dados de testemunho, você também pode fazer. Mas você pode brincar bastante com áreas, né, de mapeamento, amplificando essa escala e tentando estimar se há um padrão, uma condição de fractalidade dessas características à medida que você vai saindo de uma escala micro, né, para uma escala meso, digamos assim, e tenta transpor isso de uma forma equivalente para uma escala macro, que é o que importa. Eu não posso chegar com todas essas informações aqui, ó, para um modelo de reservatório. Não posso. Imagine que isso aqui tem 10 por 10 por 10, 10 por 10 metros, tá? E eu tenho todas as estruturas aqui. Então, se eu for para um modelo de reservatório, que vai ser 200 por 200, 10 por 10, essa informação é impossível de contemplar. Então, o que eu tenho que fazer é, por exemplo, pegar um bloco desse daqui, de 10 por 10, e fazer o que está sendo feito aqui, ó. Então, o que está sendo feito aqui é o seguinte, eu pego essa janelinha aqui, com essas fraturas, um modelo de alta fidelidade, né, de alta resolução, e vou fazendo as minhas análises, né, numéricas e com processos de upscaling, de homogeneização, construir isso de uma forma homogênea, trazendo todas as características físicas impostas pelas fraturas, né, e pelas características da rocha, como meio uniforme e homogêneo, tá? Então, é isso que se faz no processo de upscaling, e existem muitos métodos aí, desenvolvimentos, inclusive, tanto um upscaling mais com características mais físicas, né, ou estatística, como também mais numérica, que é, por exemplo, o que o grupo professor Paulo e o professor Darlan têm feito fortemente. Então, o que se faz é sair disso e chegar nisso. Isso você pode fazer usando a simulação numérica e trazendo essa informação hiperdetalhada a partir de dados de afloramento. Veja que interessante. E aí, ó, você sai de uma condição dessa, onde você chega, observaria no campo uma densidade dessa de fraturas, e você constrói um modelo com uma célula totalmente homogênea, transpondo essas informações aqui nessa célula com uma característica uniforme, né, através desse processo de upscaling
homogeneizando toda essa informação. E aí, em cima disso, a gente vem fazendo desenvolvimentos para traduzir essas informações de campo em informações que possam ser consideradas numericamente. Então, esse aqui é um exemplo de uma integração, de consolidação de integração que a gente fez nesse afloramento da formação Crato, junto com o pessoal da geologia, que foi a tese, por exemplo, da Débora Almeida, onde a gente fez com geólogos toda a caracterização das estruturas na formação Crato, construiu a rede de fraturas utilizando um gerador DFN que foi construído na tese do Rafael Santos, tá? Contemplando o viés geológico e transpondo isso para um modelo de simulação numérica, utilizando técnicas adequadas para representar as fraturas dentro do meio, tá? E essa abordagem é hoje utilizada no grupo pesquisa para células do pré-sal e de outros tipos de reservatório, por exemplo, tá? Onde, a partir disso, a gente integra o modelo de fluxo e geomecânico para tomar essas propriedades equivalentes, convertendo esse domínio aqui no meio contínuo equivalente, no meio totalmente homogêneo, uma célula única para ser levada para aquela malha gigantesca lá, que eu mostrei lá no início da apresentação, tá? Então, o exemplo é de aplicação aos afloramentos análogos da formação Crato, fica ali na bacia do Araripe, na borda norte da bacia do Araripe, né, ali na área da cidade do Crato, Santana do Cariri, Nova Olinda, etc. Então, muitos trabalhos têm sido feitos, muitos esforços têm sido feitos nisso. Aqui está o perfil geológico, né? Então, é basicamente uma exposição dessa formação aqui, desse calcário laminado, naturalmente fraturado. Então, tem toda uma gama de informações e caracterização dessas estruturas, de fraturas, falhas, etc. Um trabalho publicado pelo Miranda e pelo grupo, né, relacionado à quantificação das fraturas, né? Tem algumas outras publicações. Quem tiver interessado pode entrar em contato diretamente comigo, com Alan e o professor Antonino para me acessar, eu posso passar esses artigos para vocês. E aí, basicamente, o que a gente faz é contemplar essas estruturas e montar um modelo de simulação, né, fazendo, inclusive, o tratamento estatístico, né, de todas essas informações, né, eliminar outliers, dar um direcionamento para os geólogos para a melhor aquisição. Então, esse é um trabalho lá deles, né, acho que da área ali do Germano, juntamente com o professor Antônio, Tiago e outros colaboradores, Oswaldo, Márcio, do Departamento de Geologia, e que são ligados aí ao PRH, onde eles pegam essas exposições. Imagina você ter um pedaço do reservatório, né, um pedaço análogo ao que está lá no reservatório, e você ter acesso a todas essas medidas, todas as aquisições. É algo fantástico, né? E aí foi feito todo um processo de aquisição, inclusive imageamento, né, geofísico ali, utilizando GPR, etc., toda a parte de caracterização de laboratório, inclusive microtomográfica também, lá junto ao professor Antonino, para você construir um modelo de alta resolução desse, né, de alta fidelidade, contemplando todas as estruturas existentes e incorporando os elementos e fazendo a construção do modelo de simulação. Ó. Então, você pega essas informações, constrói o modelo de simulação e realiza a simulação numérica, né? Então, você tem um processo de análise de alta fidelidade, que é isso daqui, e você vai, a partir de modelagens, né, numéricas, quantificar, por exemplo, as propriedades equivalentes, né? Então, você promove escoamento em múltiplas direções, tá? Considerando as fraturas naturais, e a partir disso você quantifica as propriedades equivalentes que vão ser populadas em uma célula única. Então, isso daqui, que traz todas as informações de fraturas, ele vai passar a ser um paralelepípedo desse totalmente homogêneo, mas trazendo informações que contemplam as fraturas, né, naquela medida física que foi estimada, quantificada numericamente. Tá? Então, esse é um exemplo clássico de integração de dados de afloramentos para modelos de simulação. Tá? Isso pode ser utilizado para modelos de fraturamento hidráulico. Passei aqui um pouco do tempo, mas em 6 minutos eu termino. Tá? Então, para o fraturamento hidráulico, as informações são essenciais também. Tá? Então, por que também para o fraturamento hidráulico? Hoje aí, no boom aí da produção de gás em folheiros, né, no famoso shale gas, reservatórios aí tipo shale gas, onde você tem aí uma rede intensa de fraturas hidraulicamente induzidas, né?
E por que o afloramento análogo ele é importante? Existem grupos de grande renome aí, e que estudam fortemente isso nos Estados Unidos, como o pessoal do Bureau de Geologia Econômica lá da Universidade do Texas, lá de Austin, e outros grupos também, onde eles usam afloramentos análogos para fazer um mapeamento de fraturas naturais, estimativas de tensões, etc., para poder popular o modelo. Porque imagine que você vai fraturar uma rocha, né, e essa rocha ela já existe, nela já existem fraturas naturalmente formadas ali, e que estão estáticas, está tudo estático. Então, imagina que você vai promover um fraturamento, então, a fratura hidráulica ela não vai ser uma fratura com um comportamento único, né? Ela vai se relacionar, ela vai interagir com as fraturas naturais. Então, imagine que aqui eu tenho a fratura hidráulica e as pretinhas aqui são as fraturas naturais. Então, você vai começar a ter uma intercomunicação dessas fraturas, ativação de fraturas naturais, indução de cisalhamento também, promoção de sismicidade. Tanto é que nesses afloramentos, né, nesses reservatórios do tipo shale gas, uma forma de você monitorar o efeito de fraturamento hidráulico é através da microsísmica, né, que ela vai lhe dar pontos ali onde você está tendo microsismos exatamente promovidos por ativação de falhas ali devido ao processo de fraturamento hidráulico. Então, você tem uma interação da fratura hidráulica com a natural. E, numericamente, você pode usar afloramentos para quantificar isso, né? Você pode quantificar esse modelo sintéticos, né? Então, você imagina que eu tenho essa malha de fraturas naturais, e aí você injeta em algum ponto aqui, simulando o poço injetor, e aí ele vai abrir a fratura hidráulica, e depois ela começa a interagir ao longo do tempo com as fraturas naturais, ó, e começa a formar uma malha de permeabilidade aqui, tá? E de porosidade. Então, a rocha ela começa a ser drasticamente modificada do ponto de vista petrofísico e geomecânico. O campo de tensões, essa é a modelagem lá que o professor Leonardo e a Leila fizeram, com alguns alunos também. Então, você, a depender do estado de tensões, você pode ter um caminho diferente de ativação da fratura hidraulicamente induzida e das fraturas naturais. Então, veja como tudo é muito complexo e que os afloramentos análogos eles podem nos trazer informações para que nós possamos montar esse modelo. E, finalizando aqui, o desenvolvimento de modelos de reativação de falhas geológicas baseado em afloramentos análogos. Um deles é esse trabalho da Alcione, né, de Celestino, com o professor Tiago, né, e outros colegas, né, na zona de falha da borda norte da bacia do Araripe, ali na região do Crato. Então, eles fizeram toda uma caracterização dessa zona de falha a partir das exposições dos afloramentos análogos, né, e construíram um modelo conceitual disso, tá? Fizeram toda a quantificação das zonas de dano, então, da característica, né, da seção dessa falha, quantificando as estruturas rúteis, ou seja, ao longo da zona de dano, quais as estruturas presentes entre a rocha encaixante e o núcleo da falha, mapeando essas estruturas rúteis, né, essa densidade de fraturas que podem existir ali, tá? Isso é um passo que a gente vai fazer agora, transpor essas informações para um modelo numérico e avaliar e modelar numericamente essa falha e ver como a gente pode construir uma informação a partir desses dados geológicos, uma informação que possa ser levada para uma escala de campo, né? Convertendo as informações em transmissividade, em propriedades de transmissividade, seriam propriedades equivalentes aí. E o mesmo está sendo feito para a bacia do Rio do Peixe, porém a bacia do Rio do Peixe é um contexto geológico diferente, um tipo de rocha diferente, enquanto a formação Crato você tem uma rocha carbonática e outros tipos de rochas, né, de formações rochosas, com uma característica um pouco diferente, porque as zonas de dano, elas têm ali, nessa região que foi analisada, né, a formação de fraturas, né? Lá na bacia do Rio do Peixe, você tem as chamadas bandas de deformação, onde, na verdade, você tem cicatrizes. Ao invés de você ter canais de condutividade ali, hidráulica, você tem, na verdade, barreiras. A bacia do Rio do Peixe, que fica localizada ali na borda ali da zona de cisalhamento Malta e do lineamento, né, Patos também, fica ali na região do interior da Paraíba, do sertão da Paraíba. Esse é um trabalho desenvolvido pelo LAPEP, professor Francisco César, e uma série de outros pesquisadores, né, e a gente colabora lá com eles, na parte numérica também.
Então, lá, eles fizeram todo o processo de caracterização das zonas de falha, né, a partir dos afloramentos, para identificando as estruturas de bandas de deformação, que são selos, né, a escoamento do fluido, e eles fizeram todo um protocolo, um workflow, esse material foi cedido por ele, de medição de dados unidimensionais, multidimensionais, aquisições de imagem de superfície e de dados petrofísicos com aquisição de plugs, etc. E fizeram a construção, isso aqui é um trabalho dele com os alunos dele, fizeram a construção do modelo, né, dessa bacia, desse reservatório, né, fazendo toda essa parte de caracterização e transpondo isso para um modelo que vai ser utilizado para uma simulação numérica, tá? Então, essa bacia, ela é uma formação análoga a bacias marginais aí, reais brasileiros, e fizeram um processo muito parecido aqui com o trabalho lá do Tiago na formação Crato, né? Quantificando as estruturas cicatriciais ali, as bandas de deformação, dentro da zona de dano, para que em cima disso seja feita uma avaliação de reativação de falha, por exemplo, desse tipo de estrutura, tá? Então, é um outro exemplo de aplicação disso. A gente já fez algumas aplicações iniciais, né, pegando esses elementos aqui na caracterização de afloramento e fazendo a modelagem numérica e fazendo o processo de upscaling, tá? E aí, dado que você também tem a tridimensionalidade disso, né? Então, uma coisa é você olhar em exposições. Então, um ponto importante é acessar tridimensionalmente esses afloramentos, e muitas vezes eles nos fornece essa condição a depender da sua característica expositiva, tá? Então, finalizando, né, para valer, eu tenho o desenvolvimento, né, de uma ferramenta numérica, né, que seja capaz de avaliar a integridade de reservatórios, né? Ele é importante e contemplar as estruturas geológicas é essencial. Então, você deve dar uma atenção especial para a parte de caracterização, né, e análise da influência das estruturas, né, nas múltiplas escalas, mesmo que você precise ter um entendimento ali na escala mais local para transpor para uma escala maior, tá? A parte multifísica, né, a integração multifísica é muito importante, e isso deve ser considerado dentro das determinações em adição ao estudo petrofísico. A adoção dos afloramentos análogos para o desenvolvimento de simulações, né, com maior controle e acesso aos aspectos sedimentológicos, geomecânicos, estruturais, faciológicos é essencial, é importante, tá? Não significa que todo modelo tem que ser feito considerando um estudo de afloramento. Não, mas ele é complementar, é algo que pode ser complementar, na verdade, para não ser tão imperativa a minha informação. E aí, eu vejo que tudo envolve uma multidisciplinaridade aqui muito grande, né? Quanto mais multidisciplinar for, mais bem montado, bem construído e bem avaliado vai ser o seu modelo, tá bom? Então, gostaria... e aqui uma última warning, né? Quando você for trabalhar com afloramento, tenha cuidado que nem tudo que você vê é o que realmente deve ser contemplado, considerando no seu modelo de simulação. Então, vão existir fraturas, vão existir elementos ali que certamente não vão ser fidedignos ao que está lá mais em profundidade, porque você pode ter efeitos aí como intemperismo, alívio de tensões, etc. Então, o critério do geólogo é muito importante, juntamente com o engenheiro, para avaliar isso, tá bom? E aqui são metodologias complementares que a gente tem utilizado que são importantes, né, de ser consideradas especialmente no uso de afloramentos para contemplar aí estruturas subsísmicas, tá bom? Então, gostaria de agradecer, né, a todos, peço perdão pelo excesso de tempo, mas eu trouxe tudo isso de uma forma mais sumarizada possível, tá bom? Obrigado. Obrigado, professor Igor, mais uma vez, pela disponibilidade de ter aceitado e realizar essa palestra.